Bom, dentro da indução eletromagnética, um exemplo de aplicação é o transformador. O transformador elétrico serve para o quê? Ele altera dP, altera a diferença de potencial. Então, o transformador está dentro do assunto indução eletromagnética. Bom, o que tem que saber do transformador? Que ele só funciona, com corrente alternada. Porque só corrente alternada cria fluxo magnético variável. E fluxo magnético variável cria corrente elétrica induzida. Então ele não funciona com corrente contínua. Então é importante isso aqui, não funciona com bateria. Às vezes aparece questão em prova, questão teórica. Ele consegue alterar a DDP de uma bateria? Não, mas por que não altera? Porque a bateria tem corrente elétrica contínua e ele só funciona com corrente elétrica alternada. Ele tem um núcleo de ferro assim, chamado núcleo de ferro doce, né? Aqui, ele funciona tipo uma bobina, que é a parte de entrada, onde entra a corrente, que é chamado primário. E aonde sai a corrente elétrica, que é chamado de secundário. Então é o seguinte, o primário eu chamo de I1 e o secundário de I2. Então é o seguinte, aqui você liga a um dispositivo, você quer alternar DDP, por exemplo, 220 para 20. Então tu liga numa tomada de 220 e quer que saia aqui 20. Exemplo, o carregador do celular. Você liga numa tomada de 220 volts, né? E ele liga no celular 5 volts, 3 volts, 2 volts, né? Então altera o que? A diferença de potencial. Então, sempre a forma principal que tem que saber, isso aqui, a DDP de saída dividido pela DDP de entrada é proporcional ao número de espiras da saída dividido pelo número de espiras de entrada. E a corrente elétrica é o contrário. Então essa é a forma principal do transformador. Mas o que é o U2? O U2 é a diferença de potencial do secundário, aonde vai sair. Exemplo, no celular é aonde vai entrar no celular. E a DDP primário é quando você liga na tomada. Do primário, aqui seria 220 volts. Se você pega um transformador, né, tem um transformador, o transformador você liga numa tomada de 220, vai sair no outro lado 5 volts, né? Então é o seguinte, o que é o N? O N é um número de espiras, né? Então, quando for falar em N, número de espiras, tanto o N2 como o N1, né? Os dois são número de espiras. Claro que o N2 é o número de espiras de quem? Do 2 onde é que está aqui, do secundário. E o N1, número de espiras daqui, de entrada. E o que é o Z aqui, Só vou colocar aqui um I2. O que é o Z? É a corrente elétrica, né? Claro que aí você vai ver aqui, se a corrente 2 é de saída, a corrente 1 é de entrada, né? Então isso que tem que saber do transformador. O transformador funciona baseado em qual é o assunto? Indução eletromagnética. Ele serve para quê? Para alterar DDP.
entendeu? Ele altera DDP, altera a voltagem, para isso que ele serve. Ele só funciona com corrente alternada. A eletricidade das casas, todas elas são alternadas, ok? Ele não funciona com bateria, porque a bateria tem o que? Corrente contínua, ok? O conhecimento é indução eletromagnética. O que é indução eletromagnética? Tu tem que o quê? Variar o fluxo magnético para criar uma corrente induzida. E corrente elétrica gera campo magnético. E corrente elétrica alternada cria o quê? Campo magnético variável. Corrente alternada, campo magnético variável. E campo magnético variável cria corrente elétrica induzida, né? Bom, vamos ver um exemplo de problemas que pode aparecer aí de transformador, ok? Um transformador foi construído com um primário Então é o seguinte, ó, um transformador, ele tem o número de espiras no primário de 400 e no secundário de 2000, ok? Se for ligado a uma DDP de 120, ó, aplicando uma DDP de 120, qual será a DDP do secundário? Então é o seguinte, ó, qual é a fórmula do gerador? A fórmula do gerador é isso aqui, ó, é U2 dividido por U1 igual a N2 dividido por N1, né? Sendo que aqui a DDP, que eu quero saber, aqui a DDP 1, que está aqui, ó, 120 volts. Número de espiras, 2000 dividido por 400.
Então, U2 dá quanto? Esse que está dividindo vai passar multiplicando. Vai dar 600 volts. Porque 20 dividido por 4 é 5. 600 volts. Outro detalhe, quanto maior o número de espiras, se é maior o número de espiras, consequentemente vai dar o quê? Sempre maior DDP, ó. Sempre maior DDP. O que vai fazer alterar a DDP é o número de espiras. Se for igual aqui, vai dar sempre a mesma coisa, né? Gente, se pedir a corrente, o que é que eu faço? Lembram que a fórmula aqui eu já coloquei pegando a DDP e o N, né? Porque eu não precisaria calcular as correntes, né? Como eu preciso calcular a corrente, aí eu posso pegar as DDP e as correntes. Por exemplo, aqui, ó, o 2, o 1. Ó, interessante, ó. DDP e espiras, ó, DDP e espiras fica igual os números aqui, ó. A corrente vira ali, ó. Então eu vou pegar o quê? O 2, 600 dividido por 120, igual a 1,5 dividido por 1,2. Eu tenho que calcular quem? A corrente 2, ó. Então aqui na corrente 2 ficou I2. Corrente 1 ele deu lá, eu botei aqui, ó. Aqui, ó, lá. O eu peguei aqui, ó. Quem é o 2? 600 volts. Quem é o 1? Coloquei aqui que é 120. Claro que tu poderia também fazer isso aqui, ó. Calcular usando só as espiras, o número de espiras. Dá a mesma coisa. 600 dividido por 120, isso dá quanto? 5. Esse I2 aqui vai passar multiplicando aqui, ó. Ficou o lado do 5. 5 ou 600 por 120. Quem é o I2? O I2 é 1,5 dividido por 5. Isso dá quanto? 0,3 ampere. Tu poderia calcular pegando só o número de espiras aqui, ó. 2.000 dividido por 400 ia dar 5 também. Mesma coisa. Esse mesmo 5 aqui, ó. Tu pode pegar usando as DDP, as correntes, ou isso aqui, ó. Ok.